Olá, oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Eliane e hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso segundo assunto desse semestre. Na aula passada nós falamos sobre o corpo e a reprodução e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino, ok? Então peguem lá o livro de ciências de vocês e abram na página de número 44. Me acompanhem. Então, oitavo ano, o sistema genital masculino ele é formado por órgãos internos, que a gente não consegue ver, e por órgãos externos, tá bom? Como órgão externo, a gente tem quem? A gente tem o pênis, tá? E a gente também tem o saco escrotal, a bolsa escrotal ou o escroto, tá bom? Esses são órgãos que são externos. Como órgãos internos, que são aqueles que a gente não consegue ver, a gente tem o quê? A gente tem a vesícula seminal, a gente tem a próstata, tá? A gente tem a uretra, a gente tem os canais deferentes. Esses são órgãos que são internos e a gente não consegue visualizar, ok? Primeiramente, nós vamos falar sobre os testículos, tá bom? Olhem essas duas imagens, é a representação de testículos, tá bom? Quem são os testículos, galera? Os testículos, eles são dois, tá? Eles são duas glândulas que têm uma forma oval e que estão situados dentro do saco escrotal, tá bom? E internamente, na estrutura desse testículo, nós encontramos os túbulos seminíferos, tá? Eles estão localizados internamente nos testículos. E é nesses túbulos seminíferos que acontece a produção de quem? Dos espermatozoides, tá bom? Então, nos testículos é produzidos os espermatozoides, mais precisamente nos túbulos seminíferos, e além disso é produzido também quem? Hormônios como a testosterona. Lembra lá que a testosterona ela é responsável pelo aparecimento dos caracteres secundários, tá? Dos caracteres sexuais secundários masculinos, tá? Como o quê? Como a modificação da voz e o aparecimento de pelos, tá bom? Então, lá nos testículos é o quê? É produzido os espermatozoides, também o quê? Os hormônios como a testosterona, beleza? Na parte posterior de cada testículo, nós temos os epidídimos, tá? Quem são os epidídimos? Os epidídimos, eles são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo, tá bom? E lá no epidídimo é que vai acontecer o quê? Vai acontecer o desenvolvimento dos espermatozoides, tá bom? Então, qual é a função do epidídimo? É armazenar os espermatozoides até que eles completem o seu desenvolvimento, tá bom? Além dos testículos e do epidídimo, nós temos os canais deferentes, vesículas seminais, próstata e uretra. Olha essa imagem, nela nós temos a representação de todos esses órgãos internos, tá bom? Primeiramente, nós vamos falar sobre os canais deferentes. Quem são eles? São tubos finos e alongados que saem de cada epidídimo, tá bom? Olha só, aqui nós temos dois canais deferentes saindo de cada epidídimo. O que acontece? Quando há o estímulo sexual, os espermatozoides saem dos epidídimos e percorrem os canais deferentes, tá? Seguindo até as vesículas seminais. Olha a vesícula seminal. Lá na vesícula seminal é produzido líquido seminal, que tem a função de neutralizar a ação da urina e a acidez da vagina durante a relação sexual, tá? E assim vai proteger os espermatozoides, além de ajudar o seu movimento até a uretra, tá bom? Os espermatozoides eles vão se juntar a outro líquido formado na próstata. Olha a próstata. Lá vai ter o quê? O líquido prostático, que tem a função de nutrir os espermatozoides no sêmen, tá bom? Depois, há o quê? Contrações no canal ejaculatório, que vão impulsionar o sêmen para a uretra, que é o canal que percorre todo o interior do pênis, tá bom? A uretra percorre toda a parte interior do pênis, que é por onde sai a urina e também sai o sêmen, beleza? E por fim, o que acontece? A uretra vai ser lubrificada e esterilizada por uma substância produzida pelas glândulas bulboretrais ou glândulas de Cooper, tá? Então, é isso que acontece internamente no sistema reprodutor masculino, tá bom? Falando agora sobre a parte externa do sistema reprodutor masculino, nós temos quem? O pênis. E ele é dividido em três partes. Quais são elas? Raiz, corpo e a cabeça, que a gente chama de glande.
Essa glândula ela é revestida por uma pele denominada de prepúcio, que é uma pele que fica livre, que pode ser o quê? Movimentada. Na esquerda da imagem aqui nós temos um pênis com prepúcio e na direita nós temos um pênis circuncisado. Isso é o quê? Ele teve o prepúcio removido por uma cirurgia. Por que isso acontece? Algumas crianças nascem com essa pele, com esse prepúcio não livre. Então, eles têm que fazer o quê? Uma circuncisão, que é o quê? A remoção dessa pele, tá bom? Então, essa é o quê? Essa é a parte externa do sistema reprodutor masculino, tá bom? Por último, nós vamos falar sobre ereção e ejaculação, tá bom? Prestem atenção nessa imagem aqui. O que está acontecendo? No interior do pênis, nós encontramos quem? A uretra, tá? Que é envolvida por um corpo esponjoso e acompanhada de dois corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos, eles funcionam como uma esponja. Então, o que acontece? Quando há excitação sexual, o coração ele bombeia mais sangue para a região do pênis, tá? E esse sangue ele vai preencher essas cavidades, tá? Desse tecido peniano, o que vai tornar ele mais rígido e ereto. E aí vai acontecer o quê? A ereção. Então, a ereção é quando essas cavidades dos tecidos penianos, elas se enchem de quê? De sangue. E aí vai acontecer o quê? A ereção, tá bom? Além disso, com estímulos contínuos, o homem pode chegar ao orgasmo, que é o momento no qual o cérebro libera substâncias relaxantes no corpo e o pênis lança o quê? O esperma para fora do corpo através de jatos. E isso a gente chama de quê? De ejaculação. Olha aqui, nós temos o pênis normal, quando não tem o quê? As cavidades preenchidas por sangue. E aqui nós temos o pênis ereto, quando as cavidades estão cheias de quê? De sangue e acontece a ereção, tá bom? Então, é assim que acontece a ereção e a ejaculação, ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Então, galerinha, obrigada pela atenção de vocês. Nessa aula não vai ter anexada aquela listinha de exercício, tá bom? Mas na próxima terá e vocês vão ter um prazo de 2 semanas para poder entregar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o assunto e tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijos, tchau!